Bom, boa tarde a todos e gostaria de agradecer imensamente ao Guilherme essa oportunidade de falar com os clientes da Ultra High e amigos nossos em comum. A ideia nossa hoje é uma conversa até, de certa forma, informal. A minha sugestão, que eu nem combinei isso com o Guilherme, nada, mas a minha sugestão seria a gente falar uns 10, 15 minutos aí um pouco das nossas histórias, né? E alguns pontos até em comum, e depois entrar um pouco em perspectivas de mercado, falar um pouco de Brasil. Os juros caíram ontem para níveis históricos aí nunca antes visto, né? 3% ao ano, eu acho que esse é um assunto. Por outro lado, obviamente que quanto mais baixos os juros, mais o dólar sobe. Então, esse eu acho que depois eu queria ver a opinião do Guilherme nesse sentido. E entrar em outros temas também, se o Guilherme estiver de acordo aí com a minha pauta. Tá? Você que manda, Chico. É um prazer bater esse papo com você. Admiro demais a sua trajetória. É um prazer sermos parceiros e espero que quem está assistindo a gente curta esse bate-papo informal nosso. Legal, Guilherme. Eu também acho que você também, assim como eu, tem uma trajetória de muito esforço, né? Eu acho que quando as pessoas olham o sucesso de algumas pessoas, acham que foi fácil a vida, né? E não foi tão fácil. Você conta no seu livro que, aliás, para quem não leu, estou fazendo a propaganda aqui, foi a minha leitura agora da quarentena. E um outro livro interessante também, que eu até comentei com o Guilherme, que é esse Fora da Curva, onde também tem uma parte que o Guilherme aparece, que é um livro que o Pierre Mouot e o Florian e a Juliana fizeram, muito interessante também. Tá? Apenas 2 dicas de livro para a quarentena, acho que vale a pena. Mas eu lendo esses livros, estava comentando com o Guilherme antes de começar, que eu identifiquei vários pontos em comuns nossos, né? E pontos interessantes, assim, mas o que me fez pensar muito na nossa trajetória foi que o ponto principal da nossa vida, Guilherme, foi o cliente, sabe? Quer dizer, na realidade, assim, o que nos levou a fazer o que nós fizemos sempre foi o cliente, ou seja, proteger o cliente, buscar o melhor para o cliente, tentar reduzir o custo para os clientes de uma certa forma, com toda a independência que nós temos hoje, né? Quer dizer, essa independência, no meu caso, eu comprei esse conceito, né? Em 1997. A Ultra High tem 23 anos hoje. Eu acho que ela é a mais antiga do mercado de agentes autônomos no Brasil. E, se eu não me engano, acho que a Turim veio logo depois, mas com certeza nós somos aí pioneiros. E logo depois veio a Invest Shop, onde o Guilherme pode falar rapidinho também a experiência dele na Invest Shop, né, Guilherme? Que foi um concorrente forte, que me assustou muito na época. E até é interessante isso, né? Porque a gente, como empresário, microempresário, né, ou empresário, a gente tem todos os temores, né, de que a concorrência vai te matar, vai te acabar, ou como é que vai ser, enfim. Então, eu acho que isso seria legal até o Guilherme também falar um pouco sobre a época dele de Invest Shop, o comecinho aí, o que ele sentiu de dificuldade. E eu acho que a partir do Invest Shop é que você começou a XP, né, Guilherme? Foi ali, na verdade, ali acabou sendo uma grande escola, né? Eu era bem garoto na época e eu entrei no Invest Shop, eu tinha 21 anos de idade, acabei saindo com 24. E a concepção da corretora Invest Shop era muito boa, né? Que era construir um portal de investimentos através da internet, ou seja, a proposta de ajudar o brasileiro na época a investir, mas naquele momento
teve o boom da Nasdaq, né? Então todo mundo queria abrir capital, queria vender a empresa e etc. E quando você faz uma empresa com esse mindset, né, que não é um mindset de longevidade, você acaba não construindo algo com bases sólidas, né? E talvez seja o que tem acontecido lá atrás, né? A Corretora InvestShop era um projeto maravilhoso, né? No fundo, a XP se transformou naquilo que a Corretora InvestShop não conseguiu fazer. E a minha sorte na época, né? Eu digo sorte hoje em dia, mas na época eu achei que era um grande azar, né? É que a minha área foi cortada e eu fui demitido. Então, eu fui empreender porque justamente eu fui mandado embora, né? Então, mas acabou sendo uma grande escola porque eu tive muita liberdade e é bom que o jovem possa errar no começo e ter os seus fracassos, porque se ele decide empreender, ele já vai com mais bagagem. Então, ali eu assim, não tenho dúvida que eu cometi muitas falhas, mas quando você começa a empreender depois, você vai errando um pouco menos, né? Então, a XP começou dessa forma, né? Começou eu demitido com R$ 10.000 no bolso. Meu pai não é empresário, ele é médico. Minha mãe é artista plástica, então na minha vida não tinha nenhuma referência empresarial. Tinha sim meu pai, que é um médico muito bem conceituado, muito estudioso, mas que não sabia nada sobre o negócio como um todo, né? O sonho dele era que eu virasse médico, na verdade. E a empresa começou sem muita. A gente não tinha um sonho em se transformar naquilo que a gente se transformou. O sonho era basicamente sobreviver, né? Era ter liberdade, era não fracassar novamente. E a coisa começou a dar certo quando a gente depois de um ano, né? Depois que acabou o nosso dinheiro, eu tive que vender meu carro. Foi quando a gente teve a ideia de lançar um curso que pudesse ensinar as pessoas a investir em ações. Então, foi nesse momento que eu, com 25 anos de idade na época, vi que eu estava empreendendo de verdade, porque esse curso começou a virar uma fonte de receita, né? Você só começa a sentir que você está empreendendo mesmo, né, quando você vê o dinheiro entrando, né? Você percebe que você consegue arcar com a despesa da empresa, que a receita que entra compensa esse esforço e que você, cada vez mais, se você intensificar naquela direção, aquilo aparentemente é consistente, né? Então foi ali que a gente viu que a coisa começou a dar certo. E as pessoas que vieram assistir o nosso curso na época, todo mundo acabou virando cliente da empresa. Então a gente tinha inventado um modelo comercial diferente, né? Enquanto numa empresa de investimentos você tem uma área comercial e ela custa, a nossa área comercial era rentável, porque a gente dava aulas, os alunos depois viravam nossos clientes, né? E no final nos geravam receita também. Então, assim, essa foi a mudança nossa inicial. Aí depois a gente começou a fazer um curso depois do outro, começou a ganhar credibilidade, né? Começou a fazer o que você falou anteriormente, de se preocupar cada vez mais com o cliente. E só 10 anos depois que a gente foi ter um sócio, né? Que foi um fundo inglês chamado ACT, que acabou comprando 20% da empresa por R$ 100 milhões na época. E aquilo foi super importante porque nos trouxe uma bandeira de credibilidade muito grande. E ali a gente começou a ver, de fato, que a grande oportunidade do Brasil não era ser uma corretora de valores e ser uma casa focada em equity, né? Mas sim ajudar o brasileiro como um todo a investir melhor, né? Porque a concentração bancária no Brasil hoje é muito grande, mas há 10 anos atrás era maior ainda. Era quase 99% das pessoas investindo nos bancos, né? Então não tinha esse conceito de buscar uma casa independente, de comparar, de montar uma carteira eficiente a longo prazo. Isso era muito raro. E ali a gente começou a se moldar nessa direção. A gente buscou alguns benchmarks mundo afora e acabou encontrando a corretora Charles Schwab como sendo fonte de inspiração, né, que é a maior corretora do mundo, que funciona como um contraponto aos bancos comerciais americanos. E ali a gente foi aprendendo um pouco com eles, aplicando aqui na prática. A empresa foi crescendo e até que ano passado a gente abriu capital na Nasdaq, né? Então, assim, encurtando essa história muito, senão eu vou falar meia hora aqui sobre a trajetória nossa, né? Mas, em resumo, a gente ano passado, depois de
depois de muitos anos, né? E a gente sempre gostou de ter sócio inteligente por perto, né? O sócio correto, ele te faz as perguntas certas e te faz garantir que você vai no prumo correto. A gente entendeu que chegou a hora de ter sócios que já tinham vivido experiências que aqui no Brasil poucas pessoas tinham vivido. Então, além de buscar o capital, né? Você está abrindo capital, você quer buscar mais dinheiro, né? Você busca também esses investidores que podem ajudar você nessa jornada futura. Então, a gente acabou se conectando com os maiores investidores do mundo, que são pessoas que estão alinhadas com a gente, que são nossos sócios e que acabam ajudando a gente a entender o que deu certo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e com isso a gente vai trilhando um caminho cada vez mais eficiente, né? Eu sempre digo que a gente só está começando a nossa trajetória, né? Hoje em dia... Desculpe interromper, mas hoje, só para... Hoje a XP está em Nova York, está em Miami, na Europa não. Não, na Europa também, né? A gente tem... A nossa matriz é São Paulo, naturalmente. A gente tem uma base comercial em Nova York, Miami, outra em Genebra e outra em Londres. Então, aquela salinha que começou em Porto Alegre, que eram 25 metros quadrados, viraram 25 mil metros quadrados, são 3 mil funcionários, e a gente tem essas operações internacionais, que elas são basicamente focadas em atender o cliente brasileiro que quer investir offshore e clientes estrangeiros que querem investir no Brasil. Então, a gente não faz uma exploração local de mercado, né? A gente simplesmente funciona como hub focado sempre no Brasil. A XP para nós, como Ultra High atualmente, que era Refrainvest antigamente, eu acho que foi uma escolha que nós fizemos muito interessante, no sentido de que a gente entende que cada dia mais uma alocação ideal para qualquer família vai envolver, ou sempre envolveu, né, uma parcela no exterior, em termos de moeda forte, né? Então, eu acho que o fato da XP ter recentemente aberto essas possibilidades para os clientes no exterior também, eu acho que com certeza vai ajudar bastante, ajuda bastante já, e eu acho que esse é o caminho, né? A Ultra High, ela novamente, quer dizer, a gente está eu tenho 45 anos de mercado, mas a Ultra High tem 23, né? Eu acho que no seu livro você comenta das loucuras que você fez, né? De sair de um lugar e começar um negócio sem dinheiro nenhum. E foi um pouco o que eu fiz também, né? Quer dizer, eu saí de uma posição de diretor do Unibanco, onde eu era muito bem quisto, muito bem conceituado, e resolvi abrir uma empresa em 97, onde essa atividade não existia, né? Então, na época, eu até fui capa da Gazeta Mercantil. Para os jovens que estão nos escutando, a Gazeta Mercantil era o valor de hoje, tá? Então, eu fui capa 2 vezes em 99, como uma atividade super nova no Brasil. Mas que, na realidade, eu me baseei, assim como você se baseou também, de uma certa forma, no modelo da Charles Schwab, eu me baseei também numa empresa de Nova York que tinha esse conceito de trabalhar para o cliente, de foco no cliente, independência, sem viés, sem conflito, e era isso que na época eu queria fazer, né? Até eu lembro que na Gazeta, a repórter da Gazeta Mercantil perguntou para mim: quem são os seus concorrentes? Aí na hora eu pensei, falei, eu não tenho. Ela falou: olha, então eu vou te falar uma coisa, ou você está num negócio muito bom e você vai se dar muito bem, ou esse negócio é muito ruim, porque você não tem concorrente nenhum. Então, eu nunca esqueci disso. E essa frase dela me deixou preocupado durante muito tempo, né? E aí, quando começaram a surgir os primeiros concorrentes, eu até, em vez de ficar preocupado, chateado, eu comecei a ficar mais feliz, né? Porque eu falei, bom, se eu tenho concorrente é porque o negócio é bom, né? Então, e agora, obviamente que as regras ao longo do tempo foram mudando, e a partir de 2001, que nós fomos obrigados, né, os escritórios, os agentes autônomos independentes foram obrigados a se vincular à instituição financeira.
E, no nosso caso, a gente acabou fazendo uma diligência no mercado e acabamos escolhendo a XP, primeiro pela relação que eu tinha com o Guilherme e com todos os sócios, e também, obviamente, pela capacidade deles de nos atender globalmente, enfim, quer dizer. E com a entrada do Itaú como sócio, eu acho que também fortaleceu bem, né, Guilherme? Quer dizer, eu acho que o Itaú é um concorrente seu, mas, ao mesmo tempo, sendo seu sócio, eu acho que ele te ajudou bastante, né? Não, sem dúvida. Eu acabei não comentando porque eu acabei encurtando a história, mas há 3 anos e meio atrás o Itaú acabou entrando como acionista, a gente ia abrir capital na Bolsa Brasileira e foi uma decisão super difícil, né? Porque o Itaú ele é um concorrente nosso importante, né? A gente não queria dinheiro, né? A gente aqui no Brasil a gente transforma dinheiro, né? A gente convence o dinheiro que está no lugar a investir melhor através de nós. E quando o Itaú se aproximou, a conversa nunca foi de comprar o nosso controle, mas sim de tentar unir forças na direção de ser um sócio nosso minoritário, que pudesse trazer o capital que a gente estava buscando naquele momento, mas que, acima de tudo, endereçasse um ponto importante, que é o ponto da credibilidade, né? Quando se pensa ainda em investimentos no Brasil, se pensa ainda no banco, se pensa na caderneta de poupança, infelizmente, se pensa no gerente. Então, ter o Itaú como sócio era uma mensagem importante de credibilidade, né? Então, assim a gente fez, né? Então, é, é super importante ter o Itaú, que é um banco extremamente sério, é, é, como acionista nosso, apesar de eu ser transparente com eles e sempre falar que as pessoas investem melhor em nós do que neles, de fato, a seriedade deles, a longevidade do banco ajudou muito a gente a ter ainda mais credibilidade. O Guilherme, eu já estou vendo que tem algumas perguntas para nós aqui. Eu vou pegar as perguntas em breve, mas nesse momento eu acredito que está todo mundo querendo saber um pouco mais do momento atual, né? Que a gente está vivendo aí uma situação inédita, né? Que acho que ninguém passou por isso. Você citou em algum momento, em alguma live que eu escutei você citou que nós estamos vivendo uma guerra, né? Onde está todo mundo unido para ver se a gente sai dessa guerra bem, né? E, obviamente, que a gente deve sair fortalecido, mas o Brasil tem uma série de problemas, obviamente, estruturais, apesar de eu ser muito otimista com o país. Eu acho que é um país enorme. A parte da agricultura é uma coisa que não existe no mundo igual, nada igual. Mas eu queria escutar um pouco de você, como é que você está vendo esse cenário atual de juros a 3% ao ano, caminhando talvez aí até para menos do que 3% ao ano. O Brasil, obviamente, está 35% mais barato em dólar, né? Eu acho que o investidor estrangeiro só não está entrando, talvez, porque tenha dúvidas em relação à porta de saída, mas que eu acho que isso é uma coisa que o governo tem que trabalhar para mostrar uma credibilidade nesse sentido, né? Então, eu queria escutar um pouco de você, como empresário, como CEO de uma empresa hoje que tem uma importância grande no Brasil, tem 2.500 funcionários, se eu não estou enganado, né? Obviamente, eu acho que a sua opinião é muito importante. Então, se você puder falar um pouco sobre o momento atual, acho que seria bacana. Legal, Chico. Bom, assim, a gente vive um momento, quer dizer, ninguém tem dúvida que a crise do Covid foi um meteoro que era inesperado. Assim, imaginar que a gente não pode sair de casa e que a economia faz um lockdown era mais inesperado ainda. Os impactos disso são realmente muito grandes no curto prazo. Naturalmente, é bem evidente que a gente vai ter um ano difícil, que o segundo trimestre vai ser mais difícil ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que os estímulos que o governo
deu no curto prazo foram bem abrangentes, bem fortes, né? Tanto do ponto de vista fiscal quanto monetário, né? A gente viu que os juros acabou caindo mais uma vez ontem de noite. Eu diria que a grande questão é quantas pessoas ficam no caminho, né? A gente vai ter um vale na economia agora. Se muita gente ficar no caminho, quando a epidemia estiver controlada, e vai ficar controlada mais cedo ou mais tarde, essa volta fica mais difícil, né? Se pouca gente ficar no caminho, a volta é mais fácil. É quase como se a gente imaginasse que o mercadinho que fica em frente à nossa casa, se ele fechar, né, quando a epidemia estiver controlada, aquele empreendedor não vai voltar a empreender na semana seguinte, demora, né? Então, o ideal é que pouca gente ou que ninguém fique no caminho, por isso que os estímulos acabam acontecendo. Então, assim, não teria como não ter estímulos. Eu estou confiante no que diz respeito à cura, a remédio, a vacina. Assim, eu tenho feito algumas reuniões internacionais com muita gente muito séria e a gente está mais próximo do que talvez a maior parte das pessoas imaginem, né? Acho que não é impossível que a gente tenha algum remédio eficiente nos próximos dias. Em relação à vacina, que talvez seja a solução definitiva, eu acho que vai demorar um pouco mais, mas também menos do que muita gente imagina. Eu acho que é bem razoável acreditar que esse ano a gente já tem uma vacina. Essa é a minha expectativa. Então, assim, a gente no Brasil, os números não são ainda tão confiáveis, né? Mas eu tendo a acreditar que a gente começa a voltar a nossa economia até o final do mês, né? Segunda quinzena de maio, eu espero que as curvas estejam controladas e que a gente possa começar a voltar aos pouquinhos, né? O Brasil não é os Estados Unidos, né? A XP já tem um plano de retornar para o escritório ou não? Porque eu sei que vocês Não, hoje estão com 90 e tantos por cento em casa, né? não, a gente não tem um plano, a gente, inclusive, deixou um plano, a gente avisou ontem aos funcionários que a gente, independente do cenário, a gente só vai voltar começo de julho. Começo Ou de seja, a julho. gente está com começo de julho. Então, a gente tá conseguindo funcionar melhor do que a gente estava no formato atual. Então, a gente são quase 3 mil funcionários e tem 50 pessoas que vão na empresa, ainda que são pessoas que executam tarefas muito específicas. Mas a nossa... Isso é uma péssima notícia para proprietário de imóvel, né, Guilherme? No curto prazo, eu diria que esse mercado vai sofrer, sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas, então, eu acho que a economia começa a voltar de forma muito seletiva e muito lenta no começo, até o final de maio. E aí, de novo, conforme o controle da epidemia, a gente vai voltando cada vez mais. Então, acho que é um processo que é gradual. Óbvio que você vai voltar com hábitos diferentes no curto prazo, usando máscara, levando álcool gel no bolso, sem contato físico e etc. Mas, assim, a gente volta ao normal. Acho que o grande cuidado, que eu diria, é as condições macroeconômicas de juros baixos, inflação controlada, são espetaculares. A grande questão que fica no mar hoje é a capacidade do governo de manter os gastos públicos sob controle. Acho que essa é a pergunta que talvez haja dúvida hoje no mercado, né? Porque se o governo começar a gastar de forma descontrolada, né? E de novo esse ano é fundamental que se gaste, né? Porque aconteceu algo muito inesperado. Mas se esse gasto continuar sem controle, se não vierem outras reformas, etc., o que vai acontecer é que as pessoas não vão começar a acreditar que o Brasil vai arcar com a sua dívida. E aí, naturalmente, você começa a ter, mesmo um cenário desse complexo, você começa a ter as curvas de juros de longo prazo subindo, você começa a ter o câmbio disparando, a inflação voltando, e aí, no final, é um cenário que eu acho extremamente improvável hoje em dia, mas hoje a preocupação que eu tenho é essa, são com os gastos públicos, né? É o governo se acostumar a gastar enfim, a fazer coisas que foram feitas no passado e que não deram certo. Não acho que é o cenário que vai ser feito, acho que a equipe econômica nossa é espetacular, acho que a gente tem uma super oportunidade, né? Você muito bem comentou, a nossa bolsa em dólar esse ano ela está caindo quase 50%. Então, o Brasil é um país barato, os estrangeiros enxergam isso,
a dificuldade do estrangeiro é justamente a porta de saída, né? Ele sabe a porta de entrada, ele vê a oportunidade, mas não adianta ele comprar um ativo no Brasil que vale 100, depois ele vende por 200, mas se o câmbio dobrar em 5, 10 anos, ele sai no 0 a 0. Então, ele quer entrar num país que tem estabilidade econômica, né? E esse eu diria que é o maior desafio do governo, mostrar que a continuidade vai acontecer e que a austeridade ela vai continuar a longo prazo. Então, esse é o cenário que eu estou enxergando, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que o Brasil é um país que tem milhões de oportunidades. A gente nunca vivenciou esses juros de 3% ao ano. Nesses últimos 26 anos, desde 94, quando se lançou o real, nossos juros médios é de mais de 13% ao ano. Empreender no Brasil sempre foi algo muito difícil, porque o custo de oportunidade sempre foi muito alto. E mais do que nunca, as pessoas, né, vão ter que aprender a assumir risco, vão ter que aprender a diversificar, a investir globalmente, a montar seus próprios negócios. Eu acho que a gente tem uma chance muito razoável de construir um Brasil diferente a partir do coronavírus, né? E de novo, as condições macroeconômicas são uma alavanca muito importante nesse processo. Então, eu estou otimista, tá? Eu sou um eterno otimista, acho que a gente está na direção certa, né? Apesar de tudo, e é uma transformação de longo prazo que no curto prazo acaba tendo muita volatilidade. Eu também estou com você, Guilherme. Eu também sou otimista e acredito muito no país e acredito no nosso governo. Eu acho que a gente está no caminho certo. Obviamente, esses ruídos políticos. Eu estou no mercado há 45 anos, tenho 65 anos e, olha, eu nunca vivi no Brasil sem ruído político. Tá? Quer dizer, Exatamente. Sabe? Quer dizer, então, na realidade, fortunas foram criadas no Brasil com presidente aqui, presidente de lá, ou economista que saiu, o outro que entrou. Quer dizer, outro dia até o Luiz Alves Paz de Barros estava comentando isso, né? Que alguém falou, mas e se o fulano sair, se o fulano entrar? Ele falou, a empresa que eu comprei não vai mudar absolutamente nada. Entendeu? Quer dizer, então, o que você tem que escolher hoje em dia são empresas boas, bem geridas e dentro de setores, obviamente, que vão se beneficiar daqui para frente, em termos de considerando uma economia global diferente do que nós vivíamos até 3 meses atrás, né? O que acontece, Chico, assim, você que é uma pessoa mais experiente do que eu, inclusive, né? Acabou vivendo outras crises, né? Mais crises do que eu. Mas eu já tive esse sentimento no passado, né? Sempre a última crise é pior e sempre que você entra numa crise, você às vezes tem aquele sentimento que o mundo vai acabar, né? Né? Então, assim, eu me lembro que lógico, essa crise é grave, ela envolve saúde, mas eu me lembro que em 2015, quando teve o impeachment, a preocupação ali naquilo era muito grave, né? O Brasil, afinal de contas, ia virar Venezuela. E em 2008, o sistema financeiro global acabou, né? Ia acabar o crédito, ou seja, era o fim dos tempos, né? Em 2001, ia acontecer a Terceira Guerra Mundial, né? Afinal de contas, um atentado como aqueles era algo inimaginável. Então, sempre a última crise é pior e sempre você acha que o mundo vai acabar, que as empresas não vão funcionar mais, porque as pessoas não vão voltar a consumir. E não é verdade, né? Assim, as crises, elas têm uma semelhança entre elas, que todas elas passam, né? Passam e no final a sociedade sempre sai melhor e sempre evolui, né? Mas quando você vive um dia de cada vez dentro da crise, é duro às vezes, né? É duro e ainda mais quando você fica dentro de casa, né, sem poder sair. Mas nessas horas acabam sendo grandes oportunidades que você consegue comprar ativos bons a preços muito atraentes, né? A gente imagina, aliás, falando em preços atrativos e investimentos nesse momento, né? Eu acho que uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu estou investido, né?
Então, eu pergunto para você, Guilherme, como é que você está investido hoje aí? É. Olha, eu sou um Fora as grande... ações, obviamente, né? Não, sem dúvida. É. Mas eu fico à vontade de comentar. Assim, eu sou um grande investidor de fundos de ações, né? Eu diria que eu tenho mais ou menos 50% do que eu tenho de liquidez em fundos de ações, onde a maior parte são fundos de ações brasileiros, a menor parte são fundos de ações internacionais. Eu acredito que a melhor, aliás, eu tenho certeza absoluta disso, que a melhor maneira de você ganhar dinheiro a longo prazo é você comprar boas companhias, né? Eu combino mais com comprar fundos do que escolher exatamente a empresa em si. Assim, eu acho que é mais fácil você fazer uma diligência correta no gestor, checar se ele está alinhado com você, né, se ele é sócio da empresa, se ele investe nesse mesmo fundo que você está investindo, e do que você ficar escolhendo o timing exato de comprar ou de vender a companhia. É, e, e, e quando acontecem crises como essa, são momentos onde eu compro aqueles fundos que eu gosto a preços mais atraentes. Então, naturalmente, se eu tinha 50% em ações, quando a bolsa chegou a bater 60 mil pontos ali, eu cheguei a estar perdendo quase 50%. Então, os 50% virou 25%, né? Então, aos pouquinhos, eu vou sacando um pouquinho da renda fixa e colocando um pouco mais em fundos de ações até que eu volto a equilibrar a carteira novamente. Então, é mais ou menos assim que eu faço. Eu sempre gosto de comentar no Brasil sobre um índice que é o IQT. IQT chama-se Índice Quantum Ativo. Esse índice ele mede a média dos fundos de ações ativos no Brasil desde 96. Ou seja, é um índice que tem 24 anos. E desde 96 até hoje tiveram inúmeras crises, né? Começando com a da Ásia lá em 97 até a crise atual. O IQT, desde o início, ele subiu 60 vezes, ou seja, 6.000%. Quem colocou lá R$ 1 milhão tem 60 milhões de reais. Quem investiu no CDI tem 20 vezes, ou seja, você botou 1 milhão, você tem 20 milhões de reais. Quem investiu no Ibovespa subiu 15 vezes, né? Ou seja, o ponto é que, mesmo com muitas crises, quando você deixa o longo prazo acontecer e você compra os ativos corretos, seus retornos são estrondosos. E isso foi a média dos fundos de ações ativos, incluindo todos eles, tá? Incluindo fundo de banco, fundo caro, fundo mal gerido, essa é a média deles. Então, só que normalmente, quando as pessoas, aliás, não é normalmente, mas acontece com frequência de muitas pessoas investirem em ativos de longo prazo, que são fundos de ações, etc., mas ela não entendeu de verdade a importância de agir para o longo prazo. Às vezes ela comprou um fundo de ação, uma ação, mas ela quer trocar de carro no que vem, ela quer viajar no que vem, ela quer fazer um ganho rápido. Não que não existam clientes especuladores de curto prazo que façam isso e que façam bem feito, tá? E que fazem bem feito. Mas não é o caminho que eu sugiro. O caminho que eu sugiro, que eu uso e que eu aplico na prática é investir em boas companhias com visão de longo prazo, de preferência em fundos, né? Isso realmente é importante que você tenha a cabeça alinhada com 5, 10, 15, 20 anos, ou seja, aquele dinheiro que você sabe que você não vai mexer. Se você tiver essa cabeça, tenha certeza absoluta que os preços hoje estão extremamente atraentes e que daqui a 5, 10 anos você vai ter por retornos espetaculares. As ações da XP hoje só podem ser compradas lá fora, né, Guilherme? Porque A gente tem um fundo na XP que é um fundo que permite que você compre as ações lá de fora, né? Então, mas é um fundo, né? Ou seja, no a fundo, né? exposição é um para um. A única diferença é que você não consegue comprar no preço daquele momento do dia, né? Você vai comprar sempre no preço do fechamento. E mas é possível. É possível, Eu sim. tô, até assim, já que eu perguntei sobre a sua carteira, né? Eu também vou falar sobre como é que a gente está investido também hoje, como é que o escritório está aconselhando os clientes a investir. Quer dizer, então, nós temos, historicamente, um percentual que eu acho que é necessário em dólar, tá?
ou lá fora, ou em bonds, ou, enfim, quer dizer, ou ações americanas, ou alguma coisa por aí. Renda fixa no Brasil, eu acho que vai cada dia ficar menos significativa nos portfólios, né? A gente tem uma diligência que a gente faz com vocês em relação aos fundos multimercados, que a gente também acaba aconselhando os nossos clientes a terem uma parcela investida nos fundos. E o restante, obviamente, que eu acho que em qualquer cenário, ainda mais um cenário de estresse ou um cenário de medo, eu acho que o que faz mais sentido para mim é ativo real, né? E a bolsa, nesse sentido, eu entendo que seja ativo real. Então, obviamente, que a gente não vai comprar empresas ruins, tá? Mas vamos comprar empresas boas. Apesar de todo esse cenário, por exemplo, Magazine Luiza subiu 100% nas últimas 2, 3 semanas. Né? Você pega algumas empresas que estão aproveitando essa situação e estão se dando muito bem. Então, eu acho que cabe a bons gestores garimpar ou fazer um bom estudo de quem são essas empresas e, obviamente, colocar em seus portfólios. Tá? Então, isso Chico, que a gente... você comentou uma coisa que é super interessante, né? Assim, o que faz o preço das coisas subirem ou descer, né? É basicamente fluxo, né? Oferta e demanda, né? O Brasil hoje é um país que tem 8 Alô? Oi. Tem 8,6 trilhões. A gente tem 8,6 trilhões de liquidez na economia. E a gente sempre foi o país do CDI, né? A gente sempre foi o país dos juros. A gente sempre foi rentista. Por quê? Porque ser rentista no Brasil era bom. Né? Imagina se investir com juros de 13% ao ano, com alta liquidez, baixíssimo risco. Né? Então, a cultura nossa é essa. Então, esses 8,6 trilhões, 80% dele está alocado no CDI. Só que com o CDI a 3, e eu até me arrisco a dizer que a gente vai chegar a 2 até o final do ano, esse dinheiro ele vai começar a migrar na direção de algumas coisas, né? Coisas essas que não vão ser aquelas do passado. E aí, assim, será que esse dinheiro vai começar a assumir um pouquinho mais de risco? Será que esse dinheiro vai entrar um pouquinho na bolsa, né? Será que esse dinheiro vai comprar ativo real? Me parece que sim, né? Me parece que não vai ter outra opção. Então, por conta disso, né? Quando você começa a mexer na poupança brasileira, é fácil imaginar que, se não acontecer nenhuma tragédia, né? E, de novo, não acho que vai acontecer, estamos muito longe disso, os preços vão voltar a subir novamente, né? Eu acho. Eu tô por aí. Quer dizer, novamente, né? Eu acho assim, eu não estou pessimista, não. Eu acho que o Brasil é mais forte e mais resiliente, e é muito resiliente, né? De novo, quer dizer, eu acho que a grande vantagem da idade é você já ter passado por muitas coisas, né? Eu tenho uma família que eu trabalho há praticamente 40 anos, talvez alguns estejam aí nos vendo nesse momento. Eu até comentei, esse quadro aqui atrás é um presente do patriarca, né? Que foi me dado, e eu tenho um grande carinho por isso. E essa família que eu trabalho há muitos anos, eu sempre comento o seguinte: eu falei, gente, a gente tem que fazer um plano para a segunda, terceira, quarta geração, né? Quer dizer, não é um plano para a semana que vem ou para o mês que vem ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente sempre se preocupou muito em preservação de capital, obviamente com ganhos de capital, mas sempre buscando perpetuação do patrimônio. Tá? Quer dizer, então, isso para nós é uma coisa muito importante. E eu acho que, de certa forma, a Ultra High conseguiu isso, porque se nós temos clientes conosco há 20 e tantos anos ou há 30 anos, eu entendo que a gente tenha mais acertado do que errado ao longo desses últimos anos todos, né? Então, mas eu queria fazer uma analogia com você, é o seguinte: esse meu cliente, ele tinha uma frase que eu gostava muito, que era o seguinte: ele falava, tudo passa, entendeu? Quer dizer, então, assim, não se preocupe, tudo passa. Então, você comentou de 97, né? Foi a primeira crise, foi quando eu abri
a Ultra High, a Refran Invest. Então, quando eu abri a empresa já no meio da crise, né? Então, eu entendo que talvez agora várias pessoas, vários empreendedores, o Brasil estava numa euforia, né? O Brasil estava num bom caminho e, obviamente, que tinha muita gente aí investindo e colocando dinheiro para abrir novos negócios, para aumentar as empresas, aumentar seus negócios. Então, eu acho que essa crise atual, essa quarentena, todos esses problemas que a gente está passando, estão pegando essas pessoas aí num momento talvez muito complexo, muito difícil, né? Mas eu entendo que as pessoas sendo resilientes e entendendo que a coisa vai passar e que, obviamente, o Brasil é muito maior que tudo isso, eu acho que a gente vai conseguir sair dessa crise melhor do que nós entramos. Então, eu acho que a gente está... Essa live que nós estamos fazendo é um negócio muito interessante. Nunca imaginei fazer isso, né? Para a gente fazer isso no passado, Guilherme, a gente teria que combinar na XP ou no meu escritório, convidar não sei quantos clientes. Eu estou vendo aqui que nós temos 100 pessoas agora, praticamente, aqui conosco, né? Quer dizer, seria... o trânsito em São Paulo também inviabiliza, hoje em dia, esses eventos que a gente tenta fazer. Então, isso eu acho que é uma coisa fantástica, que veio com essa... É uma necessidade que foi gerada pela pandemia, aí, né? Foi gerada pela situação, e eu acho que veio para ficar. Então, é como você falou. Eu acho que a gente está... Eu estou feliz aqui com o número de pessoas, tem várias perguntas aqui. Eu acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos e não sei se o Guilherme queria falar mais alguma coisa, mas... Não, você falou sobre mudança, né? Hoje eu fiz 4 reuniões já, né? E eu estou no interior de São Paulo. Fiz 4 reuniões, 2 foram no Nordeste, uma foi no Sul, outra com você agora, e tive um call com um investidor de Boston, né? Só que essas reuniões, né, o conceito anterior da crise era você tem que fazer olho no olho, né? Você tem que fazer aquele shake hands, você tem que viajar e tal. Então, o que eu fiz hoje em 3, 4 horas, há 2 meses atrás ia demorar 10 dias, né? Uma semana no mínimo, né? Então, a eficiência nossa é brutalmente melhor, né? Na XP, que tem hoje 25 mil metros quadrados, a gente conversando, a gente acredita que as pessoas vão ficar, na média, mais ou menos 50% do seu tempo em casa, né? Tendo mais qualidade de vida, se locomovendo menos, de repente nem ficando mais na capital, sendo mais eficiente. Ou seja, tem uma mudança importante de comportamento e da forma como as empresas encaram os seus negócios, né, que vai gerar um saving de custo fixo, de estrutura, e, ao mesmo tempo, gerar mais qualidade de vida com mais eficiência. Então, assim, imagina o caso nosso, que são 25 mil metros quadrados. Né? Imagina que no futuro virem 12.500 metros quadrados. Né? Se imagina que a gente, quando contrata uma pessoa de fora, né, a gente tem um executivo que veio de Chicago, né, a gente tem que convencer a pessoa a vir, é um americano, ele traz a família dele, né, ele tem que se mudar, e aí consegue visto, e etc. Hoje em dia, isso não é necessário, ele pode continuar morando em Chicago, ou em Palo Alto, ou Israel, aonde quer que seja, e ele vai trabalhar com a gente de forma tão integrada quanto anteriormente. Então, essa mudança é uma mudança que eu tenho uma boa convicção que ela é sólida e que ela só está começando e que vai mudar muita coisa nessa direção. O Benchimol, você consegue ler as perguntas aí também? Consigo, deixa eu ver aqui. Tá. O Fausto está perguntando, dentro do que você está falando, o Fausto está perguntando aí com relação aos coworks, né? Será que vai ser um bom negócio escritórios de cowork nesse sentido? Ou se as pessoas vão ficar em casa mesmo e os coworks vão acabar, né? Não, acho que acabar não, né? Acho que vai ter, assim, vai existir um meio do caminho, né? Eu até li um paper hoje
algumas empresas que flertam com a possibilidade de construir empresas que não tenham mais sede, né? Assim, uma coisa um pouco impensada, né? Acho isso um pouco exagerado ainda, né? Assim, é importante que você tenha uma sede própria onde você faça encontros e construa dinâmicas, etc. Acho que a tecnologia não está ainda tão avançada, né? De repente, um pouco mais adiante, eu até acho que isso começa a ficar um pouco mais crível. Mas eu acho que no curto prazo essas empresas vão sofrer muito. Acho que no curto prazo você vai ter vacância. A demanda por espaço físico vai ficar menor, né? Mas obviamente que com a coisa voltando a médio prazo, eu acredito que esse mercado volte. Mas eu não tenho dúvida que vai haver uma descentralização de centros urbanos, né? De novo, eu estou no interior de São Paulo há 45 dias, não voltei no Trabalhando igualmente, escritório né? e estou trabalhando igualmente. Então, de novo, tem um movimento ali que... o que é sempre importante analisar é que muitas vezes tudo já tá, as coisas já estão no preço, né? Então, assim, eu vi pessoas comentando sobre companhias aéreas, né? Será que é interessante comprar? Assim, evidentemente que talvez seja o segmento que mais vai sofrer no curto prazo. Mas quando a gente olha os preços já caíram 80%, né? Então, não é um setor que eu goste pessoalmente, né? Mas é sempre importante analisar que muitas vezes não é algo que vai ser bom no curto prazo, mas o preço já está muito barato, né? Então, eventualmente, você pode comprar uma sala comercial a um preço extremamente atraente, por mais que a demanda não seja alta, é possível que o preço compense, né? Então, essa análise é importante ser feita também. O meu pai já faleceu há mais de 40 anos. Ele tinha uma frase interessante que ele falava o seguinte: ele foi piloto na guerra, né? Pela FAB. E ele tinha uma frase que ele falava assim: companhia aérea e cavalo de corrida quebra qualquer um. Tá? Quer dizer, então, na realidade, ele tinha razão. E ele brincava que até o Howard Hughes, que era o maior bilionário da década de 50, 40, né, quebrou, né? Então, a companhia aérea é um setor muito, muito complicado, muito complexo, e é óbvio que é um setor necessário, mas é muito, muito difícil, né? Infelizmente. Aqui tem várias perguntas. Eu acho que eu não sei. Eu queria agradecer aí. Tem muita gente perguntando algumas coisas aqui. A Marli está perguntando aqui se a XP está pensando em fazer o escritório aberto no XP, algumas mudanças, baias, biombos, acrílicos, para deixar as pessoas fechadas, entendo dessa forma, ou não, aí já não sei também. Não, então, assim, eu vejo, assim, a gente está bem de cabeça aberta mesmo, né? Assim, como eu comentei anteriormente, a gente acaba sendo uma empresa que é privilegiada, né? Assim como a Ultra High, né? A gente consegue ficar de casa sem perder eficiência, né? Ganhando eficiência. Então, a gente já adiou a nossa volta em 2 meses, né? Então, a volta que aparentemente em São Paulo ia ser na semana que vem, que já foi adiada, a gente já avisou a equipe interna: olha, gente, assim, se preparem que a gente só vai voltar daqui a 2 meses, se voltar. Né? Então, a gente está muito mais ajudando as pessoas a tentarem ter mais qualidade de vida nesse novo ambiente. Então, a gente mandou a cadeira que as pessoas usavam na empresa para casa delas, né, uma cadeira super confortável, instalou terminais, as pessoas têm aula de yoga, ginástica e etc. Tudo virtual, porque a gente vai ajudando as pessoas a tentarem enxergar nessa vida nova o copo mais cheio, né? Você não pode ficar frustrado querendo voltar rápido e colocar a saúde em perigo e talvez não perceber que talvez tenha um caminho interessante aqui, né? Tem um caminho interessante. Imagina, né, a gente comentou sobre custo de vida, né? Assim, alguém que vai trabalhar na XP, né? Assim, é importante que ela more perto, né? Senão ela vai gastar no trânsito 1, 2 horas em cada perna que ela se locomove. Assim, imagina que seja possível a pessoa morar no interior e trabalhar na empresa, né? Ou seja, ela vai ter mais qualidade de vida, ela vai ter mais dinheiro no final, ela vai estar mais próxima da família e, ao mesmo tempo, ela vai estar engajada em uma empresa que ela acredita e que ela gosta. Então, assim, são mudanças que
que eu acho que são bem possíveis. Mas sobre a nossa volta, a gente assim, naturalmente que quando a volta acontecer, ela vai ter que vir acompanhada de máscara, de álcool gel e de outras coisas mais que vão garantir a segurança da equipe, né? Mas são coisas que a gente ainda vem avançando, né? A gente mesmo voltando, eu não acho que a volta vai acontecer no formato anterior, né? A gente vai ter simultaneamente na empresa muito menos pessoas do que tinham anteriormente, né? E eu diria que a maior parte das empresas vão agir de forma semelhante. Guilherme, tem várias perguntas aqui, mas eu acho assim, tem 18 perguntas num lado e mais 20 perguntas no outro aqui. A minha sugestão é que a gente pode responder depois por e-mail, tá? Eu vou deixar todas aqui anotadas e a gente responde para todos aqui por e-mail, que é mais fácil, porque senão a gente não vai conseguir. O Guilherme vai sair daqui às 18h aqui respondendo as várias perguntas que eu estou vendo por aqui. São todas perguntas boas, mas infelizmente acho que a gente não tem tempo para responder. Mas de qualquer forma, eu acho que a grande mensagem aqui, né, Guilherme? Eu acho que tanto do meu lado quanto do seu lado é a gente está aqui olhando pelos nossos clientes, preocupados com a situação mundial, antenados, né? Eu converso com muitos empresários de fora, converso com bancos no exterior, e é interessante até que eu tenho um amigo meu que mora num apartamento, numa cobertura em Nova York, em cima de Wall Street. Então, às vezes eu pergunto para ele como é que está a rua, como é que está o ambiente. Ele vai no terraço e me mostra, assim, sabe? Então, então a gente tenta ver. Eu tenho um amigo em Firenze, então no final a gente vai tentando olhar como é que o mundo está nesse momento. E recentemente a gente fez até uma live muito interessante. Eu acho que, Guilherme, eu vou até te mandar essa live. Não sei se você chegou a ver, com o Sérgio Graneiro, que é um amigo nosso que mora em Hong Kong. E ele falou sobre a situação atual de Hong Kong, como é que está a Ásia hoje, que na realidade eles já estão saindo do problema, né? E ele comentou conosco como é que eles estão saindo desse problema e como é que a vida está voltando ao dia a dia na Ásia. Eu achei super interessante, várias pessoas olharam, achei que foi muito bacana. E é isso, então a gente está super antenado. Eu acho que o recado nosso, eu acho que a XP do nosso lado nos permite acessar todos os mercados possíveis. Quando o nosso cliente pergunta o que ele tem que fazer, obviamente que nós temos a nossa opinião, mas a gente também segue a opinião dada pela XP. Nós, como assessores dos nossos clientes, temos um guide, vamos dizer assim, dado pela XP no dia a dia, usando os economistas deles e toda a parte de network da XP no mundo inteiro. Então, eu acho que a mensagem principal aqui, eu acho que é uma mensagem de otimismo e, em breve, eu acredito que, segundo semestre, a gente vai ter muito problema ainda. A volta não vai ser fácil, mas eu acho que a gente vai sair dessa minimamente com novos conceitos e fortalecidos. Chico, agradeço mais uma vez o bate-papo, sempre ótimo falar com você. Obrigado. Espero que tenham gostado e a mensagem é essa mesmo, é de otimismo, é de acreditar que na crise existem oportunidades e assim, é ser menos emotivo e mais racional. E, de novo, não tenho dúvida que a crise vai passar e que a gente vai sair dela mais fortalecido do que a gente entrou. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. E contem sempre com a gente. Você é uma grande inspiração nossa aqui na empresa também. Imagina, obrigado. Você é fora da curva aqui, como diz o livro aqui, ó, Guilherme. Aí, ó.
Fora da curva. Obrigado, Guilherme, pela sua atenção, pela sua delicadeza. Eu acho que você tem uma característica que eu respeito muito e admiro, que é a humildade, e eu acho que esse é um dos grandes fatores de sucesso seu pelo lado profissional. Então, eu acho que parabéns e sucesso aí para vocês, que a XP cresça. Eu acho que eu entendo que a tendência talvez seja os lucros dos bancos diminuírem e o lucro da XP subir, né? Daqui para frente. Então, vamos ver, vamos ver. Eu sou acionista da XP. Sou Isso aí. acionista da XP, então... Eu também sou. Eu sou maior deles. Trabalha aí, trabalha direitinho aí, Guilherme. Tá bom, Chico. Um abraço para vocês. Um abraço, gente. Obrigado. Olha, eu queria só aproveitar e desejar aí para todo mundo que está aqui, para as mães, tá? Um feliz Dia das Mães domingo aí. Feliz das Mães. Muito bem lembrado, isso aí. Para sua mãe, que eu sei que está com você aí, e um grande abraço a todas as mães, que todo mundo fique em casa, curtindo suas famílias, que eu acho que isso também é uma das coisas que essa pandemia está nos trazendo um dia a dia familiar mais intenso, né? Então, também é bacana. Isso aí. Um abraço, gente. Obrigado de novo. Então, brigadão, obrigado.